Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês o resultado, estou trazendo, né, para vocês o resultado do colorido do livro Magical Jungle, da Johanna Basford, que eu mostrei no outro vídeo a diferença entre o papel nacional do Feitiço do Tempo e aqui o Magical Jungle, a edição americana, ok? Então eu estou seguindo o tutorial da Rosana Penzi e do Alexandre, fiz a demonstração com vocês, né? Comparação dos papéis, né? Neste meu colorido eu estou usando o fundo com os lápis aquareláveis da Faber-Castell, né? Que eu deixei na descrição do outro vídeo a numeração dele, tá? Então, para o fundo eu usei esse material. Vocês se lembram que havia ficado uma mancha nessa região aqui quando eu dei a aguada, né? Porque o lápis aquarelável que estava embaixo. No restante do colorido eu estou usando os lápis permanentes da Caran d'Ache, a linha Pablo, que eu gosto bastante dessa linha porque me proporciona uma gama de cores muito grande. Eu tenho o estojo, eu mostrei para vocês, de 120 cores também, como o estojo do Supracolor 2, né, o Soft. Opa. Então aqui nesses coloridos eu fiz uma adaptação, porque a Rosana, desculpa, e o Ale estão usando uma linha de lápis que eu não tenho, mas o colorido eles deixam especificado durante o tutorial. Então foi assim que eu fui me baseando e achando na minha caixa dos lápis Pablo, ok? Vocês vejam que algumas marcas que ficaram nesse meu colorido eu deixei de propósito, como eu comento com vocês no outro vídeo. Eu não fico muito preocupada com a direção que eu faço o colorido, né, as linhas que ficam marcadas, porque eu vou aquarelar. Então é uma dica que a Rosana dá de fazer as achuras, né, para ter mais um outro tipo de preenchimento, né, que as marcas que a gente quando faz um colorido deixa propositadamente para quem conhece materiais, para quem conhece a linha, né, de profissional ou não, né, para fazer as marcas, né, quando a gente quer demonstrar um material, nesse caso do lápis aquarelável, as linhas marcadas. E no lápis permanente, né, a gente deixa algumas marquinhas também, mostrando o que a gente fez com lápis de cor. Tá? Então vocês vejam que esse meu trabalho ainda não está acabado, eu estou esperando chegar um material para terminar, mas eu já fiquei bastante satisfeita com o colorido, com as linhas, gostei bastante desse acabamento que ficou bastante rústico, né? Assim, bem pra carinha de um tucano, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o outro material que eu tô fazendo do livro Feitiço do Tempo, que vocês acompanharam, né? As primeiras aguadas que eu dei, os problemas que o papel causa quando ele recebe a aguada, por ser esse papel nacional um papel que não é próprio para a técnica úmida, tá? Então, vocês acompanharam as marcas que ficaram nesse papel, tá? E eu vou mostrar para vocês também hoje o que eu conversei sobre os pincéis, né, no outro vídeo, que é só um pequeno detalhe para variar, que é o seguinte: eu vou usar hoje a linha Cotman de novo, e eu tenho aqui as séries, acho que vocês conseguem ver, né? Quando eu mostrei para vocês no outro vídeo,
a série 111, né? Eu tô usando aqui, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês melhor. A série 222, tá? E a série 111. E ambos têm a numeração 1. Dá para vocês verem, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês como exemplo, porque que eu sugiro na época que vocês forem comprar, ou que alguém solicitar para vocês, olha, compra a série tal e o número tal, porque ambos os pincéis aqui são pelo artificial, tá? Ambos são redondos, mas eles têm uma diferença, acho que dá pra ver aqui, né? Do tamanho da virola é o mesmo, mas o tamanho do pelo, vocês vejam que um é mais compridinho que o outro. Então, esses detalhes, essas especificações que a gente dá de série e de numeração é por causa de algum trabalho que a gente vai utilizar, tá? Então, nesse colorido hoje, que eu vou mostrar para vocês aqui, eu tô fazendo a mesma técnica que a Rosana utilizou ao redor daquela moldura, né, do cano. Eu vou fazer nesse meu cantinho aqui, só que eu vou fazer com aquarela, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, eu tô usando essa aquarela aqui da Cotman, tá? É um estojo de 24 cores, tá? Quando eu utilizo aquarela, vocês sabem que eu sempre tenho meus 2 potinhos e o conta-gotas, certo? Então, por que eu tenho os 2 potinhos? Eu vou ter sempre a água limpa, como eu já conversei com vocês, se eu precisar usar 2 tons diferentes, né? Se, por exemplo, eu fosse usar um vermelho e um verde, eu não vou limpar o pincel na mesma água e ficar com ele limpo. Então, eu vou ter que ter uma água limpa sempre, para eu poder usar para pingar na minha aquarela, ou para eu fazer uma mistura de cores aqui, tá? Então, como vocês veem, quando a gente tem uma aquarela, eu costumo já deixar pronto esse meu esqueminha das cores, né, que acompanham aqui toda a aquarela, tá? Porque na hora que eu vou fazer uma mistura, na hora que eu vou fazer um colorido, eu já tenho em mãos a cor que eu quero usar. Então, no nosso caso aqui hoje, eu vou utilizar para esse cantinho aqui, vou dar seguimento nele, com este verde, que é um tom mais azulado, né? Que chama-se Veridium, tá? No caso dessa aquarela aqui. Então, me perguntaram essa semana como é que a gente mistura aquarela, como é que a gente molha a aquarela direto. Eu costumo fazer o seguinte: antes de eu começar, eu deixo a pastilha com um pouquinho de água, tá? Ponho um pouquinho de água aqui ao lado, se eu precisar já tá na mão. Sempre vou ter o meu paninho ou o meu papel. Hoje eu tô com um paninho aqui, né, um trapinho, tá? E aqui, como vocês viram, eu já havia umedecido. Então, a aquarela, olha, dá pra gente ver que ela tá bem molinha e que eu já vou trazer um pouco do pigmento pra cá. No caso aqui, desse pigmento que vocês estão vendo eu colocar aqui no próprio godê do estojo, ele tá muito forte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pingar aqui no meu pincel mesmo uma gotinha com o conta-gotas. E a aquarela vai ficar bem aguada, né? Ela vai ficar bem misturada aqui, não vai ficar uma cor muito forte. Se eu quero mais claro, eu vou colocar aqui do lado, como vocês viram, já tinha deixado um pouquinho mais de
de água e vou misturando a aquarela no tom que eu quero, tá? Eu vou deixando um teste aqui, como eu vou fazer uma demonstração rápida com vocês, eu vou deixar essa aquarela mais fraquinha, né? Com menos pigmento aqui e mais água. Então, o que eu vou fazer? No caso desse meu colorido aqui, eu tô fazendo como a Rosana fez, os pontinhos, né? Pra ela dando uma escurecida aqui perto das lanternas, tá? Então, vocês vejam que eu colocando mais água, eu deixo a aquarela mais clara, tá? Se eu quiser um pouquinho de cor mais escura, eu deixo com mais pigmento. E não preciso molhar toda hora, gente, o pincel ali no colorido da aquarela, porque esse tipo de pincel, esse tipo de cerda, ele retém melhor a água. Então, eu já fico com uma quantidade maior para eu poder trabalhar melhor essa região. Claro que vai diminuindo a quantidade de água, vocês estão vendo que ele tá clareando. Então, aí no caso, eu volto, tiro um pouquinho do excesso e volto a fazer o colorido. Se eu fosse fazer um colorido uniforme, um colorido, uma pincelada, uma aguada maior, eu vou uniformizando aos poucos, ok? Mas eu não devo colocar, uma sugestão do que eu costumo fazer, colocar muito pigmento. Eu prefiro dar várias aguadas e ir escurecendo aos poucos o colorido e tendo o controle do que passar uma aguada de uma vez só, uma camada só e perder o trabalho, porque infelizmente a aquarela eu não consigo tirar totalmente depois que ela foi aplicada, tá? Então, a sugestão que eu dou para vocês hoje, como eu vou fazer uma região menor aqui, vou fazer uns detalhezinhos, eu vou usar em cima aqui do meu lápis aquarelado, que vocês viram que eu fiz este fundo aqui, por serem outros tons que eu não tinha da Faber-Castell, eu utilizei o Supracolor 2, o Soft da Caran d'Ache, né? Então, agora, mesmo depois de seco, que eu dei a aguada, ele secou, eu vou demonstrar para vocês num outro vídeo como é que eu consegui tirar as ondulações aqui do papel, tá? Então, depois que eu fiz tudo isso, eu vou continuar fazendo os coloridos, as aguadas, ou com lápis de cor permanente, ou com aquarela, ou com lápis aquarelado, ok? Então, a minha dica de hoje é a utilização de mais esse material. Vocês, se tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo, críticas, sugestões, deixem tudo aqui pelo comentário do vídeo, ok? Sigam o passo a passo deste colorido também, e o do tucano está na minha Facebook page, Carval Studio by Carol Castilho, e no Instagram, no Carval_Studio, ok? Deem um joinha se vocês gostaram das dicas, dos coloridos, para ajudar a divulgação do canal. Inscrevam-se no canal para receberem sempre as novidades. Por hoje é isso, um beijo e até mais!